Hoje nós vivemos uma grande confusão na igreja. Cada dia uma confusão maior. Mas a nossa diocese de Formosa, ela, enquanto eu estiver à frente da igreja de Formosa, ela será uma igreja obediente à palavra, à tradição do evangelho, tradição da igreja e ao magistério autêntico da igreja. A nossa igreja não vai escutar as ventanias deste mundo para agradar o mundo, para agradar as pessoas que estão no pecado e no mundo. Eu quero uma bênção. Muitos parentes meus que não podem casar na igreja, que ajuntam, que têm esses problemas, já me pediram a bênção. Eu não posso abençoar a união de vocês. E se São Paulo disse que quem pratica isso não herdará o reino dos céus, quem é que está errado, meu irmão? É você ou Deus que revelou? Me diga quem está errado, porque você está criando confusão na minha cabeça. Eu estou fazendo ironia, porque não está criando confusão na minha cabeça. Não, mas não é bem assim não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu sei que Deus é amor e misericórdia, mas se Paulo está dizendo que quem pratica isso não herdará o reino dos céus, então Paulo está errado. E agora a gente vê, meu Deus do céu, olha que confusão. Os bispos da Alemanha estão lá brigando com o Santo Padre, dizendo que eles vão abençoar o casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Problema. Se eles querem, problema deles. Vão se ver com Deus um dia. Porque eles abençoando não vai mudar o que Deus falou. Não muda, meus irmãos. As nossas atitudes, aquilo que nós falamos, não vai mudar o que Deus ensinou. Porque se Deus ensinou isso, e agora isso não é mais verdade, meus irmãos, eu deixo de ser padre hoje. A gente crê na palavra de Deus, não pode sair da palavra de Deus. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém. Nem papa, nem bispo, nem padre, nem monge, nem monja, nem seminarista, nem ninguém está acima da palavra de Deus. Então, a homossexualidade, do ponto de vista da fé, é uma anomalia. É uma ferida. Você acha que pode ser católico praticando e defendendo os ideais homossexuais? Não há. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o pecado e a graça. Mas antigamente era assim, agora não é mais, agora está liberado, agora é virtude. Não, meus santos, o que foi pecado, continua sendo pecado. E toda tentativa contrária de transvesti-lo de virtude é abominável a Deus, é desprezível a todo católico. Um padre que realiza uma bênção dessas está indo completamente contra o ensinamento da igreja e contra a disciplina da igreja. Trata-se de uma espécie de simulação de sacramento. Não é possível a igreja abençoar uma união gay, porque as relações homossexuais não são um direito e não podem ser equiparadas ao matrimônio. Não, a igreja não tem direito, não pode, na verdade, abençoar duplas homoafetivas, porque ela não pode abençoar o pecado. Então, a prática homossexual é pecado mortal. Eram pessoas que estavam questionando o porquê que eu falei contra o pecado do homossexualismo. E eu disse para a pessoa: olha, filha, filho, filha, eu não prego a minha palavra. Quando eu vou pregar numa igreja, eu não posso pregar o que eu quero, eu não posso pregar o que eu acho. Eu fui pregar a palavra, e a palavra diz que isso é pecado. Então, eu tenho que te dar essa notícia de que eu não prego para agradar você, mas eu prego para agradar Jesus Cristo. O critério, a regra, é a consonância ou não com o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina da igreja, com o magistério da igreja.
Se alguém, ainda que seja um anjo, diz o apóstolo Paulo na abertura da carta aos Gálatas, pregar um evangelho diferente daquilo que vos foi anunciado, seja anatema, ou seja excomungado. Qualquer ensinamento, qualquer suposto conselho que visa incutir no coração das pessoas uma prática diferente daquela proposta por Jesus, ensinada por Jesus, ratificada pelos apóstolos. Qualquer orientação, qualquer conselho que destoe do ensinamento da igreja, isso é indício de uma falsa sabedoria, de uma sabedoria cínica, mentirosa, satânica, humana, mundana, terrena. E desculpem dizer isso a vocês, a igreja está infestada desse tipo de falsa sabedoria. Um pretenso sábio tentou aconselhar nosso Senhor Jesus Cristo, e olhe que foi o primeiro Papa. Oh, Jesus, Deus não permitirá que isto te aconteça, ou seja, acerca da paixão de Jesus que se aproximava. Ele disse no capítulo 16 de Mateus, que era necessário que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos homens, fosse entregue, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Então esse bem-intencionado Papa, o inferno está cheio de boa intenção, foi advertido por Jesus: afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Muita gente vem com essa história: ai, Padre Paulo, eu não sei mais agora qual é o ensinamento da moral sexual católica. Como você não sabe qual é o ensinamento da moral sexual católica? Olhem os santos da castidade, os santos mártires que derramaram seu sangue para guardar a castidade. Eles preferiram morrer do que ter um ato sexual imoral e ilícito. Portanto, tem alguma coisa profundamente errada, não somente pastoralmente errado, moralmente errado, doutrinalmente errado, no fato de você ensinar que a gente não é o ideal pastoral, digamos assim, a gente precisava chegar naquele ideal, mas a gente vai dando uma flertada com o pecado, a gente vai dando uma ensaboada, enquanto a gente peca mortalmente, até que a gente chegue ao ideal um dia. Tá. Agora você, que está vindo com essa novidade, porque nunca houve, eu não conheço nenhum santo que ensinou isso. Se você conhece, por favor, estou esperando a citação. Isso não existe, isso é uma novidade. Então você vai ter, o ônus é seu que está afirmando isso. Não é meu, não sou eu que tenho que me virar. O ônus é seu. Você vai ter que me explicar então agora, sabichão, como é que isso que você está ensinando se coaduna com a atitude dos mártires. Eu não vejo outra saída, a não ser dizer que os mártires eram uns bobinhos, fanáticos. Joseph Ratzinger, de 93 anos, fez uma dura crítica ao casamento entre pessoas de mesmo sexo em uma biografia autorizada publicada nesta segunda-feira na Alemanha. O Papa Emérito Bento XVI afirma que vê neste tipo de união a obra do Anticristo, uma forma maléfica que busca substituir Jesus Cristo. O alemão alega ainda ser vítima de uma distorção maligna da realidade no livro que recebeu o título Bento XVI, Uma Vida, e que inclui várias entrevistas. De acordo com o Papa Emérito na biografia, a verdadeira ameaça para a Igreja é a ditadura mundial de ideologias que se pretendem humanistas. Non può costituire una vera famiglia il legame di due uomini o di due donne. Ed ancor meno si può ad una tale unione attribuire il diritto all'adozione di figli privi di famiglia. In questi figli si reca un grave pericolo, un grave danno, poiché in tale famiglia supplente essi non trovano il padre e la madre, ma o due padri o due madri.
hoje o Vaticano confirmou, com o aval do Papa Francisco, a possibilidade de padres e bispos abençoarem casais homoafetivos, desde que essa prática não seja confundida com o casamento. A orientação foi divulgada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, que é o órgão mais importante da Santa Sé, em termos de teologia e herdeiro da Santa Inquisição. De acordo com o órgão, são possíveis as bênçãos aos casais em situação irregular, também isso é importante, aos casais em situação irregular e aos casais do mesmo sexo, cuja forma, é o que está escrito nesse documento, cuja forma não deve ser qualquer fixação ritualística por parte das autoridades eclesiásticas, a fim de não produzir uma confusão entre a bênção característica do sacramento do matrimônio. Então, quer dizer, padres estão autorizados a abençoar, a dar a bênção a esses casais, não misturando com o casamento. Não vai ser uma cerimônia de casamento, mas é uma bênção. Madá, vou até começar com você aí, que eu tô aqui vendo nas redes sociais algumas repercussões. O Gil do Vigor, por exemplo, que é super famoso, ele falou, olha, eu tô muito feliz com essa notícia divulgada hoje, que o Papa Francisco assinou um documento autorizando a bênção de casais do mesmo sexo. Muitas pessoas ainda deixavam de se casar como gostariam por não poderem ter essa bênção. Essa bênção é importante para uma comunidade enorme que até então não recebia uma bênção como essa. O Papa autorizar essa bênção, eu acho que tem essa importância, né? Ô Josias, o que você acha? Eu acho... Confia e aguenta firme, não afine, mesmo que digam tudo contra a igreja, mesmo que digam tudo contra a sua fé, mesmo que desdigam, até mesmo gente traidora da igreja, venha desdizer tudo aquilo que foi dito até então, confiem, não é à toa que nós tivemos nesse tempo, e teremos até quando Deus quiser, João Paulo II. A firmeza dele, gente, não é à toa que ele produziu todos esses documentos. Não houve papa na história que produzisse tantos documentos como João Paulo II. E veja, nesses últimos tempos, no estado em que ele está. Então, mesmo que haja quem seja traidor, não foi à toa que Deus nos deu João Paulo II com todos esses documentos. A verdade está lá, gente. Nas horas duras, nas horas de trevas para a igreja, nas horas de tempestade para a nau da igreja, porque não é à toa que Jesus veio andando sobre as águas, porque ele diz, a nossa geração vai chegar a essa situação, estamos bem próximos. Aliás, o mar já está em tempestade, a igreja estará do jeito da barca que estava Pedro e os apóstolos. E assim como aconteceu com ele, nós poderemos ficar apavorados, porque somos gente, porque temos emoções. Mas primeiro, acredite em tudo aquilo que você já acreditou. E segundo, você tem já escrito nos documentos todos que João Paulo II nos deixou, desde o início do seu pontificado até agora, todas as respostas. Guarda isso, porque na hora da tempestade a gente vai se esquecer, mas se recorda que eu falei isso. Na hora da tempestade, quando pessoas traidoras dentro da própria igreja traírem a igreja e desdisserem tudo aquilo que nós cremos até hoje, não vai na deles não, vai aquilo que João Paulo II deixou. Encontram disso, mas eu tenho encontrado isso. Pessoas que querem me convencer de que o homossexualismo pode. Esses dias fui pregar numa igreja e fiz a pregação. Quando terminou a pregação, o pessoal falou: Frei, você já viu seu Facebook? Tá cheio de coisa, o pessoal comentando a sua pregação. Eu falei: meu Deus, o que eu falei nessa pregação? Quando eu fui ver, eram pessoas que estavam questionando o porquê que eu falei contra o pecado do homossexualismo.
E eu disse para a pessoa: olha, filha, filho, filha, eu não prego a minha palavra. Quando eu vou pregar numa igreja, eu não posso pregar o que eu quero, eu não posso pregar o que eu acho. Eu fui pregar a palavra, e a palavra diz que isso é pecado. Então, eu tenho que te dar essa notícia de que eu não prego para agradar você, mas eu prego para agradar Jesus Cristo. O homossexualismo é uma coisa real, do mundo atual. Agora, meus queridos, como eu dizia, eu lembro de uma viagem que eu fiz, e a pessoa que vinha comigo no carro, ela queria me convencer, mas por que é errado? Se eles se amam, veja, eles não estão roubando, não estão matando, não estão fazendo mal para ninguém. E aí eu tive que dizer para a pessoa: olha, filho, a questão não é essa. A questão não é o que eu acho, o que eu penso, e não adianta. A questão é, você tem que entender que eu, como cristão, eu penso com a cabeça da Sagrada Escritura. E se a palavra está dizendo não, a palavra está dizendo não. E aí eu quero trazer para você, veja, por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Olha que interessante. As mulheres mudaram as relações naturais mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros. A Bíblia está sendo clara, sim ou não? Você quer coisa mais clara que isso? Isso não está no Antigo Testamento, Romanos, Novo Testamento. Cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Eu pergunto a você, e aqui eu não estou falando de homossexual, viu? Eu estou falando do ato homossexual. Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando do pecado. A igreja, a palavra, ela aprova o homossexualismo? Sim ou não? Você vai ser processado, Frei, porque você está falando isso. Meu Deus do céu, não processe a mim, processe a palavra. Porque eu só estou repetindo o que esse livro está dizendo. Pode abençoar uma união homossexual? Esta é a pergunta que nós gostaríamos de responder hoje. Recebemos um e-mail de um rapaz indignado, porque soube que o pároco na sua paróquia irá presenciar uma união gay num cartório e ali ele dará uma bênção. Ele pergunta se isto é possível. Veja, possível é, o que não é justo, e o que não é certo. Um padre que realiza uma bênção dessas está indo completamente contra o ensinamento da igreja e contra a disciplina da igreja. Trata-se de uma espécie de simulação de sacramento. Não é possível a igreja abençoar uma união gay, porque as relações homossexuais não são um direito e não podem ser equiparadas ao matrimônio. Mas, infelizmente, essa atitude deste padre não é algo totalmente inexistente no âmbito da Igreja Católica. É algo que muitas vezes é até defendido às claras. No dia 30 de março de 2012, a Santa Sé, a Congregação para a Doutrina da Fé, de forma mais específica, ela publicou uma nota a respeito de um livro de uma irmã americana, chamada irmã Margaret Farley, onde ela, no livro dela, Just Love, apenas o amor, defende uma série de posições contrárias à doutrina da igreja. Entre elas está a defesa
da irmã Farley a respeito da união gay. E ela diz o seguinte, são as palavras da própria irmã. Legislações sobre a não discriminação dos homossexuais, como também sobre os casais de fato, as uniões civis e os matrimônios gay, podem ter um papel importante na transformação do ódio, da marginalização e da estigmatização de gays e lésbicas, o que se reforça ainda hoje com o ensinamento, e aqui ela ataca frontalmente o ensinamento da igreja, ensinamentos a respeito do sexo contra a natureza, desejo desordenado e amor perigoso. E ela continua na página 293 do seu livro. Uma das questões mais urgentes do momento diante da opinião pública dos Estados Unidos é o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Equivale a dizer a concessão de um reconhecimento social e de uma qualificação jurídica às uniões homossexuais, sejam masculinas ou femininas, comparáveis às uniões entre heterossexuais. Vejam, a irmã é uma verdadeira militante de todas as causas de liberalismo sexual. A Santa Sé não podia ficar calada. Por quê? Porque a posição dessa irmã é, digamos assim, paradigmática. Através da posição dela, a Santa Sé, ao pronunciar um juízo a respeito desse livro, está colocando a carapuça em tantas outras pessoas, inclusive no pároco da sua paróquia, que irá abençoar uma união gay. A Santa Sé responde a ela através de um documento que já havia sido publicado em 2003 e que traz a assinatura de um senhor chamado Cardeal Josef Ratzinger. Ele, juntamente com o arcebispo Amato, que hoje também é cardeal, assinam uma declaração, com autorização do próprio Papa João Paulo II, a respeito dos projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. O documento tem a data de 3 de junho de 2003. Você pode encontrar na internet. A nota da Congregação da Doutrina da Fé a respeito do livro da irmã Farley cita 2 trechos importantes destas considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Ele diz assim: a Igreja ensina que o respeito para com pessoas homossexuais não pode levar, de modo algum, à aprovação do comportamento homossexual e ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. Então vejam, a frase é bem clara, bem elaborada. Existe um ensinamento da Igreja. Esse ensinamento da Igreja pede que nós respeitemos as pessoas homossexuais. Então essa é a primeira coisa, né? O documento já coloca as mãos na frente e diz: é necessário respeitar as pessoas homossexuais. Portanto, nada de homofobia, que aliás é uma coisa que não sei nem se existe, essa coisa de homofobia, como uma pessoa tem fobia de aranha ou fobia de alguma coisa. Tudo bem, acho que a palavra é abusiva. Mas enfim, nada de desrespeito para com os homossexuais. Agora, respeitá-los não significa de modo algum, diz o documento, aprovar o comportamento. Não é? Por exemplo, o respeito ao suicida não significa aprovar que ele tem o direito de cometer suicídio. O respeito ao drogado não significa aprovar que ele tem o direito de se drogar. Assim como o respeito ao homossexual não significa aprovar o ato homossexual. Essa baderna é culpa da mídia, mas é culpa do Chuco que faz um documento dúbio. Primeiro que não tinha necessidade de ter esse documento, porque já pode abençoar. Se a bênção não é para a união, a bênção é para a pessoa. E o documento é claro sobre isso, que ele não muda a doutrina. A bênção é para a pessoa, não é para a união. Que necessidade tem ter um documento? Qualquer pessoa homossexual, qualquer pessoa que está em segunda união, qualquer pessoa amigada pode chegar para o padre: me dê uma bênção. Padre, me abençoa? O padre vai abençoar.
Pra que ter um documento para isso, pelo amor? E cheio de dúvida. Então essa confusão também, Tchuco, se você ver esse vídeo, Tchuco, você vai responder diante de Deus para essa tchutchucai sua, com esses documentos dúbios que você assina na congregação da doutrina da fé. Segunda coisa, o documento não é algo normativo, tá, gente? Isso aí, graças a Deus, não é uma declaração de fé. É apenas uma declaração que pede uma orientação. Então, graças a Deus, o Padre Eduardo até colocou aqui, e eu faço questão de ler para vocês. O documento não tem caráter normativo. É apenas uma declaração com uma força de definição. Graças a Deus. Então não é obrigado. O padre não é obrigado a fazer isso. Graças a Deus, tá? Número 2, eu peguei aqui. É um padre que eu não gosto muito, mas um padre lá de Fortaleza deu uma explicação muito profunda no Instagram e eu queria dizer isso para vocês. O documento tem 4 capítulos. No primeiro capítulo está claro do documento. O documento está aqui na minha mão, é esse aqui, tá? Que diz que a união legítima de sexo só é permitida entre um homem e uma mulher no matrimônio com a bênção de Deus abertos à vida. Fora disso, a igreja não pode abençoar nada mais. Graças a Deus, o capítulo 1 do documento confirma isso. Louvado seja Deus. O sexo com a bênção de Deus é um homem e uma mulher unidos no sacramento do matrimônio, abertos à vida. É isso aqui que a igreja abençoa e tem um rito litúrgico para isso aí. O capítulo 2 vai falar a respeito das bênçãos que há na Escritura. E diferencia o que é bênção litúrgica e ritual e a bênção que a gente chama lá de bênção pastoral. A bênção litúrgica só pode ser dada ao casal que está em estado de graça. Ou seja, um homem e uma mulher em estado de graça. Porém, o documento vai dizer que existem as chamadas bênçãos pastorais. Bênção de objeto, bênção de lugares, de pessoas, das chaves do carro, que essas são as bênçãos pastorais. Ou seja, é um pedido de socorro. E a pessoa, para pedir uma bênção, ela não precisa estar em estado de graça. A questão, ela pode pedir uma bênção, e essa bênção pode ser dada para que ela procure a graça. Legal. Mas a pergunta é, isso já existe. Para que criar um documento para isso, pelo amor de Deus? Não tem necessidade. Ou seja, a pessoa é uma união irregular. Seja um casal de hétero ou um par de homossexual. Padre, o senhor poderia abençoar aqui a chave do meu carro? Sim. Poderia abençoar o meu sítio? Sim. Gente, que necessidade teria de ter um documento para isso? É de se questionar. Aí esse padre continua dizendo, no capítulo 3º, pede que essas tipos de pessoas, elas podem pedir a bênção, não para a união, mas a bênção para elas, no sentido de paz, saúde, perdão, união, aquilo que é humanamente o Espírito Santo pode abençoar. Maravilha! Então tudo bem, está explícito, mas mais uma vez fica a pergunta, para que um documento para isso? Uma pessoa homossexual que chega e diz, padre, me dá uma bênção que eu estou doente, eu preciso ser curado, tu pode me abençoar? Claro, que padre vai negar uma bênção para ele? Padre, eu estou precisando de paz na minha família não me aceita, ou eu vivo com o meu namorado, tenho em pé de guerra, só pode pedir a paz? Claro, a paz não é para abençoar o pecado deles, mas para ter paz no coração, para eles resolver, quem sabe se converter, viver a castidade. Claro que sim. Agora, que necessidade tem um documento? Claro, gente, o documento está lícito. Isso que vocês estão vendo, Globo, CNN, esse povo do inferno falando, a igreja dá bênção. É mentira. É bênção para a pessoa. Não é bênção para o pecado dela, porque a igreja não pode abençoar o pecado. Mas a pergunta é, para que um documento desse? Que necessidade tem de uma confusão dessa com um documento totalmente ambíguo? É triste o negócio. Aí esse padre vai dizer de forma linda. O 4º capítulo, e aqui eu quero trabalhar com vocês, diz assim, o relacionamento em algumas situações, mesmo obscurecido do pecado, não nos deve impedir de pedir a bênção de Deus. Corretíssimo. O 4º capítulo do documento é curtinho, mas diz isso. A pessoa mesmo em pecado, ela pode pedir a bênção de Deus, pode, até para ela, abandonar o pecado. E o documento diz também que o padre pode aproveitar e evangelizar no número 27 e pregar o querigma para a pessoa, anunciar o amor de Deus para ela. Só que tem uma coisa interessante, em nenhum momento do documento fala a palavra arrependimento. Eu quero te dar 15... Então, meus irmãos, seria bom que também anunciasse que as pessoas que estão nessa situação são convidadas ao arrependimento, convidadas à conversão. Então, assim, é meio complicado. Mas, veja bem,
Terminando para vocês aqui rapidinho. Esse padre de Fortaleza diz uma coisa linda, que o objetivo é a igreja estender a mão materna para essas pessoas, dizer para ela que mesmo no pecado Deus as ama e convidar elas à conversão. Perfeita colocação. Se a intenção é estender a mão para essas pessoas e chamar elas à conversão, louvado seja Deus. Non può costituire una vera famiglia il legame di due uomini o di due donne. Ed ancor meno si può ad una tale unione attribuire il diritto all'adozione di figli privi di famiglia. Questi figli si reca un grave pericolo, un grave danno, poiché in tale famiglia supplente essi non trovano il padre e la madre, ma o due padri o due madri. É preciso que vocês, católicos, todos nós, não importa de que boca venham a ser proferidas certas palavras, se elas forem de Deus, não forem ungidas, ou seja, se elas não reproduzirem a fé em Jesus, a palavra do Evangelho, a doutrina da igreja, não acreditem nessas pessoas. Tirem da cabeça a ideia de que padre não erra. Padre erra. E às vezes é instrumento de Satanás. Porque os bispos também erram. O Papa também erra. Recentemente o próprio Papa Francisco pediu perdão por um erro que ele cometeu. Foi ele. Nós somos humanos. E às vezes até cheios de boa intenção, nós nos tornamos instrumentos de Satanás para enganar os outros. Papa erra, bispo erra, padre erra, pai erra, mãe erra, gente de cabelo branco erra.